Boa tarde turma, boa tarde Ju. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui para Descomplicar Bioquímica, mais uma live do projeto Bioquímica Descomplicada. Vamos entrando para mais um bate-papo. Para quem está aqui a primeira vez, a gente está iniciando um projeto essa semana, essa é a terceira live, onde toda terça, quarta e quinta a gente vai ter um encontro aqui meio-dia, inicialmente meio-dia. Inicialmente serão 3 encontros por semana para discutir uma via bioquímica de forma descomplicada e mostrar como é que esse conhecimento dessa via bioquímica pode te ajudar na prática nutricional, certo? Fala, Gutão! Beleza? Vamos lá! O tema da nossa live de hoje é um tema que eu fiz uma publicação recente. Quem está acompanhando as minhas publicações aí, eu fiz uma publicação recente sobre esse tema. Na verdade, o tema não está aqui. Por que mais proteínas não gera mais hipertrofia? E, inclusive, para explicar esse tema, eu fiz uma analogia com a construção civil, né? Basicamente na postagem eu fiz a analogia do porquê que ter mais bloco não faz necessariamente com que o muro cresça mais, né? É óbvio, se você comprar blocos e colocar em um local, o muro não vai crescer pelo fato de ter blocos disponíveis. A gente pode fazer uma analogia semelhante do porquê que apenas ter mais proteínas não vai gerar mais hipertrofia, certo? Mas a gente vai entender essa via bioquímica, que a gente vai falar basicamente da síntese proteica, né? E por que entender síntese proteica é importante para entender a prescrição nutricional para hipertrofia. Olha só que bacana. Nessa aula aqui, né, com esse tema, com essa via bioquímica, abordando a hipertrofia muscular, na verdade abordando o porquê que a ingestão proteica aumentada não gera mais hipertrofia, a gente vai falar sobre a prescrição nutricional para hipertrofia, certo? A gente vai falar sobre isso nessa live de hoje. Qual a quantidade ideal para um adolescente? A gente vai falar sobre isso, tá certo? A quantidade ideal de proteína para hipertrofia, baseada nos estudos, varia de 1,6 até 2,2 gramas por quilo de peso ao dia. Então você pode consumir para maximizar o processo de hipertrofia entre 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso ao dia. A pergunta é, professor, e se eu ofertar 3 gramas de proteína por quilo de peso ao dia, eu não vou gerar mais hipertrofia? A resposta é não. E para vocês entenderem o porquê que a resposta é não, a gente precisa entender o porquê que a sua massa muscular, aqui eu tenho uma massa muscular, hipertrofia. Por que sua massa muscular aumenta de tamanho? Basicamente, a hipertrofia é o processo de aumento, né, da sua célula muscular. A sua célula muscular aumenta o seu volume. Por que isso acontece? Vamos lá, sempre que a gente fala sobre isso, a gente tem que entender o porquê que a hipertrofia acontece. Você já parou para pensar por que seu músculo aumenta de tamanho? O que deu na cabeça do seu músculo para ele inventar de crescer? O crescimento muscular, a hipertrofia muscular, não é algo estético, né? É algo relacionado na verdade é um mecanismo de adaptação celular frente ao estresse, certo? A hipertrofia é uma adaptação frente ao estresse, certo? Velho, essas aulas estão acontecendo todo dia, terça, quarta e quinta. Semana que vem teremos terça, quarta e quinta. E já amanhã eu vou liberar os temas da semana que vem, certo? Então entenda, voltando aqui, entenda que a hipertrofia é um processo de adaptação. Ele acontece porque há uma necessidade. Qual é a necessidade? É adaptar o estresse, na verdade é suportar o estresse, a sobrecarga que você gera com o treinamento. Toda vez que você se exercita, você fala para o seu músculo, meu músculo, vamos sair do sofá, a zona de conforto, nada de ficar na zona de conforto, né? Porque eu vou te dar carga agora, você vai ter que carregar esses 2 quilos, você vai ter que se virar aí para gerar trabalho, para carregar esses 10 quilos que eu estou fazendo aqui na minha rosca direta. Então bíceps, se vira, não sei o que você vai fazer aí para carregar esses 10 quilos, mas eu quero que você levante esses 10 quilos. Aí o bíceps, fazendo maior esforço, maior dificuldade, consegue levantar esses 10 quilos. Aí o bíceps pensa, ora, Luan tá me estressando demais, tá me tirando do sério,
Tô aqui já chateado com a quantidade de peso que o Luan tá pegando. O que que o bíceps faz? O que que eu preciso fazer para que esses 10 quilos que o Luan está carregando não gerem um estresse em mim? O que que eu preciso fazer? Como é que eu posso mudar para que aqueles 10 quilos, né, seja pouca coisa? Aí ele percebe, ora, se eu aumentar a quantidade de proteínas contráteis, eu vou conseguir ter mais sarcômeros lá na miofibrila para gerar mais trabalho. Se eu aumentar a quantidade de creatina quinase e aumentar a quantidade de creatina fosfato, eu vou conseguir ressintetizar melhor o ATP. Se eu aumentar a quantidade de glicogênio, eu vou ter mais energia para gerar mais ATP. Então o músculo percebe, né, várias coisas, na verdade acontecem várias alterações fisiológicas e metabólicas no músculo para que ele consiga suportar aquela sobrecarga do exercício. Então é por isso que o seu músculo cresce. Sim, professor, mas onde é que entram as proteínas aí? Proteína entra aqui como matéria, prima. Os aminoácidos são matéria-prima para que essas adaptações aconteçam, porque basicamente o nosso corpo muda, né? Ele muda a sua estrutura produzindo novas proteínas. Seja pegando uma proteína antiga, quebrando ela, produzindo uma nova, ou seja produzindo uma nova proteína que antes tinha em pouca quantidade, certo? O nosso corpo, ele é proteico. As nossas estruturas são proteicas. Então, proteína, né, significa de primeira importância. Ela é a base da vida como nós conhecemos hoje, certo? A matriz óssea, onde o seu cálcio está depositado lá, é proteico. As enzimas, né, que fazem lá a síntese de glicogênio são proteínas. O que faz a mágica da vida acontecer são as proteínas. Então, toda vez que há uma alteração é porque alguma proteína foi produzida, né, ou ela foi sintetizada em larga escala para que as adaptações aconteçam. Então, os aminoácidos da dieta que você consumiu, eles servem como matéria-prima para essa adaptação muscular. Tudo bem, professor, proteína é importante para que a adaptação que vai levar à hipertrofia aconteça. Mas por que eu só consigo maximizar ofertando 2? Se eu der 3, por que isso não vai acontecer? Porque entenda, a quantidade de hipertrofia que você vai ter, ou seja, o quanto de músculo você vai aumentar, depende de diversos fatores. Certo? Não dá para você fazer um teste, um exame e chegar, paciente, você só consegue aumentar X quilos de massa muscular. Depende da idade, depende da genética, depende da alimentação, depende do treino, né? Depende de inúmeros fatores. Mas essa quantidade, ela é limitada, né, por diversos fatores, né? Então, os aminoácidos, como é que eu posso dizer? Os aminoácidos não é o fator limitante, né, para o grau de hipertrofia que você vai ter. O que significa dizer, professor? Que você não consegue saber quanto de hipertrofia o indivíduo vai ter baseado no quanto de proteína ele está consumindo. Isso não é linear, certo? Então, é como se fosse uma casa. Eu consigo dar o bloco para o muro crescer ou para a casa crescer, mas para saber a velocidade ou o tamanho que essa casa vai ter, né? Eu não consigo aumentar isso dando mais bloco. Vamos supor, você treinou, avisou para o seu músculo que ele precisa se adaptar, correto? Aí o músculo começa a crescer numa taxa, sei lá, ele começa a produzir 10 proteínas por hora. E para ele, tanto faz ter 100 aminoácidos ou 1000 aminoácidos. Ele vai continuar crescendo na taxa de 10 proteínas por hora. Certo? Por quê? Porque foi o estímulo que você deu no treino que gerou essa informação para que a hipertrofia acontecesse em 10 proteínas por hora. Então, o fato de ter mais aminoácidos ou menos aminoácidos não vai fazer com que a taxa de crescimento seja aumentada. Ah, professor, mas se eu ofertar só 5 aminoácidos, eu não vou comprometer? Vai. É óbvio. Entenda a analogia da construção civil. Se você só tem um pedreiro, ter 1000 blocos, se você só tem um pedreiro, não vai mudar, na verdade não vai influenciar a quantidade de blocos disponíveis que você tenha para o crescimento do muro, porque você vai depender da capacidade daquele pedreiro.
certo? Então, o que vai determinar o grau de crescimento desse muro é a capacidade desse pedreiro de construir esse muro. Então, tanto faz ter 100 blocos, ter 1000 blocos, ter 1 milhão de blocos disponíveis, certo? O que vai determinar a capacidade de crescimento desse muro é a taxa que esse pedreiro consegue construir esse muro. Então, o papel da proteína, funcionando como matéria-prima, é basicamente o papel do bloco. Se falta bloco, o muro não cresce. Tudo bem? Mas ter bloco em excesso não significa dizer que o muro vai crescer em velocidade acelerada. Aí você pode perguntar, sim, professor, ter mais proteína não gera mais hipertrofia, né? A gente tem uma quantidade limitante. E aí o senhor falou que o aminoácido, a proteína da dieta, ele funciona como matéria-prima para hipertrofia, não é verdade? Quais são os outros fatores da alimentação que eu consigo adaptar, adequar, para que essa hipertrofia seja maximizada? Maximizada no sentido de garantir o máximo de hipertrofia possível, de acordo com as situações favoráveis. Porque olha só que interessante, o papel da nutrição adequada, o músculo não cresce diretamente através da dieta. A dieta não é capaz de estimular a hipertrofia, não tem como. Porque a hipertrofia é uma adaptação celular. Lembra que eu falei do músculo querendo carregar 10 quilos? Ele tenta mudar para conseguir carregar esses 10 quilos. Então esse estresse, essa sinalização para a hipertrofia muscular não é gerada pela dieta, é gerada pelo treino, certo? O papel da dieta é fazer com que essa adaptação aconteça em sua melhor forma, de forma otimizada. Então a gente viu que ter matéria-prima é um fator relevante, é um fator importante para que isso aconteça, certo? Ju, exatamente, o estímulo é dado pelo treino. Estímulo a gente entende como um sinal, como sinalização, né? Como um aviso para o seu músculo. Músculo, vamos crescer? A gente precisa se adaptar. Vamos nos adaptar a esse estresse, né? Que a gente está impondo aqui com o treinamento. Então entenda que o seu músculo vai crescer, né? Aqui eu vou colocar, não sei se vocês conhecem essa estrutura. Ó. Que estrutura é essa? Esse aqui é o nosso DNA, né? Entrando aqui nos aspectos moleculares da hipertrofia. Meire, manda sua pergunta novamente que eu não vi qual era. Cadê? Deixa eu ver se eu acho a sua pergunta aqui. Não estou achando, já passou correndo. Ó, Jander perguntou lá, o ideal para quem tem 90 quilos é quanto? Aí você faz a conta básica, 90 vezes 1.6 até 2.2, aí você vai descobrir a quantidade de proteína necessária para que a hipertrofia seja potencializada, certo? Vamos lá, esse DNA, ele carrega, né, aqui a gente tem o gene. O gene é uma porção do DNA que codifica uma proteína. Né? Olha lá, conceitos de biologia celular. Eu sempre falo que é importante estudar química básica e biologia celular, certo? Tudo bem. Você expressa no seu gene, no seu DNA, uma proteína produzida. Professor, o que isso tem a ver com hipertrofia muscular? Toda vez que você treina, vou botar aqui, ó, treino. O treino gera um estresse que estimula a expressão de um gene que vai gerar uma proteína que vai fazer com que a hipertrofia aconteça, as adaptações que acontecem, né? Como eu falei, essas adaptações envolvem síntese de novas proteínas, certo? Então, quando você treina, você gera um estresse na sua célula e a minha célula fala, peraí, que eu vou ter que produzir uma proteína tal, vou ter que produzir uma proteína Y, Z, para começar a me adaptar ao exercício físico, a esse estresse que o exercício físico gerou. Então, basicamente, treinar por diversos mecanismos mecânicos, químicos, né, aumenta a expressão de genes específicos que vão produzir proteínas que vão fazer a magia acontecer, que é a hipertrofia. Isso aqui é a adaptação, hipertrofia, certo? É basicamente assim que funciona. Aí você pergunta, mas professor, a alimentação entra onde? Quando esse gene é expresso e essa proteína vai ser produzida, para essa proteína ser produzida, para esse processo acontecer, eu vou precisar de aminoácidos,
na verdade, uma proteína ela é formada por aminoácidos, então eu vou precisar de aminoácidos, eu vou precisar de ATP, eu vou precisar de micronutrientes. Vou botar aqui, ó. Olha só, entendendo o processo molecular da hipertrofia, o que acontece na célula, lá quais as alterações que ocorrem, eu consigo saber o que é essencial do ponto de vista da dieta. Que é essencial o que eu digo, o que não pode faltar na sua dieta para que a hipertrofia ocorra, certo? Então, entendendo que o treino gera um estresse, gerou a expressão de um gene que vai fazer uma proteína, que essa proteína vai lá, vai ser produzida e o seu músculo vai ficar diferente e a hipertrofia vai acontecer. Então, o que é necessário do ponto de vista da alimentação para que esse processo ocorra de forma otimizada? Aminoácidos. De onde é que vem esses aminoácidos? Proteína da dieta. Na verdade, a gente consome aminoácidos, digere e absorve. A gente consome proteína, digere e absorve os aminoácidos. Paciente de 43 anos com ferritina de 47. Meire, qual é a pergunta? Você quer saber o porquê que a ferritina dele está aumentada? O que pode ser? Não sei, Meire. Essas informações, na verdade, esse tipo de pergunta é bem complicado de ser respondida quando você traz um dado simples, que é a idade do paciente, e um exame bioquímico. Não tem como saber o motivo, sabe? O que isso pode ser. É importante você avaliar o caso completamente. Então, exame bioquímico, olha só, isso aqui é ponto importante. Matheus falou em uma aula na nossa comunidade exatamente sobre esse assunto, sobre a anamnese e a construção da conduta dietoterápica. Gente, não se constrói conduta dietoterápica baseada em uma informação. A anamnese, ela serve para a gente coletar várias informações, né? Por exemplo, o diagnóstico nutricional a gente dá baseado na ingestão habitual, né, de forma geral, na avaliação bioquímica, na avaliação clínica, né, a semiologia. Então, você constrói o diagnóstico para elaborar a sua conduta baseado em vários parâmetros. É impossível, fulano pesa 90. O que eu tenho que fazer? Esse 90 representa o quê? Eu tenho 90 quilos, não estou com excesso de peso. Certo? Então, cuidado com esse tipo de pergunta, porque você pode induzir a pessoa que está respondendo a te dar uma resposta errada, certo? E é complicado para a pessoa que vai responder esse tipo de pergunta, porque ela não tem mais dados para saber e te orientar de forma correta. Então, essa é uma pergunta que eu não saberia te responder, não saberia te ajudar. Mas vamos voltar aqui, vamos voltar. Então entenda aqui, proteína da dieta vai fornecer os aminoácidos para que isso aconteça. ATP, quem é que vai fornecer isso? Carboidrato e lipídios. Olha só que interessante. Muita gente fica com dúvidas sobre qual o papel do carboidrato no processo de hipertrofia. Eu poderia citar 2 papéis importantíssimos do carboidrato no processo de hipertrofia muscular. O primeiro é fornecendo energia para o processo de síntese proteica. Gente, cada aminoácido que vai sendo ligado um ao outro na cadeia polipeptídica consome 4 ATPs. Então é caro para o seu corpo produzir uma proteína. Tá certo? Então o carboidrato entra aqui fornecendo ATP para que essa proteína seja produzida. Além disso, carboidrato entra aqui, fornecendo energia para que você consiga treinar de forma ótima. Treinando de forma ótima, o estímulo é otimizado. Garantindo energia ATP, o processo ele é otimizado. Então o carboidrato ele é importantíssimo para garantir glicogênio e para fazer com que você treine bem. Claro que isso depende do tipo de treino. O carboidrato é importantíssimo para fornecer energia, para que você consiga garantir que o processo de síntese proteica seja otimizado. Tá certo? Então, o carboidrato é importantíssimo nesses processos. Então, a dieta, por exemplo, não faz sentido você pensar em potencializar a hipertrofia, maximizar a hipertrofia em dieta low carb. O paciente pode ter hipertrofia em dieta low carb, mas você fazer a low carb com o objetivo de gerar mais hipertrofia do que uma dieta adequada em carbo não faz sentido. Metabólico nenhum, certo?
Mas não quer dizer que o paciente não vai ter hipertrofia se ele fizer low carb, ele vai ter. Mas você dizer que isso vai maximizar, não vai. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Boa tarde, o fermento biológico caseiro para pães causa alguma quebra no glúten? Essa pergunta não tem nada a ver com o tema da live, mas o que acontece? Não, o glúten no pão, né, ele é muito importante em relação à tecnologia do alimento para o pão. Né? O glúten ele forma uma massa, uma rede, né, junto com o amido da farinha, que permite esse inchaço decorrente do fermento biológico. O fermento é fermentado, produz gás carbônico, a massa expande. E ela expande, o pão fica fofo, né? Uma delícia, por conta do glúten. É por isso que pão de aveia, de batata, não é igual ao pão de trigo. Porque o pão de trigo é rico em glúten. O glúten permite, né, que forme uma rede esponjosa que vai melhorar o aspecto do pão. Certo? Tomar magnésio ajuda a gerar ATP? Cris, só se houver deficiência de magnésio. O magnésio ele é importantíssimo para estabilizar a molécula de ATP. Eu sei que a gente representa o ATP sozinho, mas o ATP estável está ligado ao magnésio, tá certo? Então, significa dizer que a utilização de ATP depende de níveis adequados de magnésio, tá certo? Então quer dizer que eu vou suplementar magnésio para melhorar a produção de ATP? Não, só se houver deficiência. Gente, todos os micronutrientes, o nome já diz, micro significa que precisa de pouco, tá certo? Então você precisa de uma quantidade pequena desses micronutrientes. Então, os benefícios da suplementação só fazem sentido se houver deficiência. Se não houver deficiência, você não vê nenhum benefício adicional. Isso está bem claro em livros, em artigos, que suplementar micronutrientes só traz benefícios se houver deficiência. Então, se você está com os níveis adequados de magnésio, não precisa suplementar magnésio, você não vai ver benefício nenhum adicional, tá certo? Simples ou complexo, tanto faz. A diferença do simples... Gente, olha só, fisiologia digestiva. Todos os carboidratos, do mais simples ao complexo, depois do processo digestivo, vai formar glicose, frutose e galactose. Então, independente do tipo, que vai chegar na sua célula é principalmente glicose, simples ou complexo. Professor, mas os integrais trazem vitaminas, minerais, fibras que são importantes para a sua saúde. Mas pensando na produção de energia, pode ser simples, complexo, o que você quiser. O que vai chegar na sua célula é a glicose. Se treinar em jejum potencializa a hipertrofia? De jeito nenhum. O treinar em jejum, você pode comprometer o seu glicogênio, você pode treinar mal. O jejum, ele pode ser indiferente ou ele pode ser prejudicial. Como assim, professor? Ele pode ser indiferente se você consegue treinar bem em jejum, se você se sente bem em jejum, você consegue treinar bem, ótimo. Jejum não vai trazer nenhum prejuízo, tá certo? Mas se você sente cansaço, fadiga treinando em jejum, você vai comprometer o estímulo do treino. Gente, se isso daqui não acontecer de forma adequada, o estímulo para as adaptações não vai ocorrer. Tá certo? Então, treinar em jejum faz mal se ele compromete a quantidade do seu treino, a qualidade do seu treino. Fora isso, não tem nenhum tipo de prejuízo. Hipertrofia com restrição calórica é possível? Mari, é totalmente possível. Por quê? Porque esse ATP pode ser atingido dos lipídios do seu corpo. O corpo pode pegar o lipídio que estava armazenado no tecido adiposo, utilizar ATP para fazer essa hipertrofia, certo? Só que o que acontece? Fazer restrição calórica, você pode comprometer a ingestão de carboidrato, mas o carboidrato está adequado. Tudo bem. Fazendo restrição calórica, quando você priva seu corpo de caloria, a sinalização que você gera, né, para o seu metabolismo é de catabolismo. Então, quando você faz restrição calórica, a sinalização metabólica geral é a sinalização catabólica. Ela é antagônica à anabólica. Como assim, professor? Se adaptar ou mudar ou alterar estruturas celulares envolve sintetizar novas estruturas. O corpo gasta energia para isso. Ele está gastando, certo? Ele está anabolizando, ele está crescendo. Toda vez que ele cresce, ele gasta. Quando você faz déficit calórico, você faz o contrário. Você faz catabolismo, você obriga o seu corpo a retirar
as reservas dele. Então, são situações metabólicas diferentes. É possível crescer em déficit calórico? Totalmente possível, pensando no sentido fisiológico da hipertrofia. Como assim, professor? Se pergunte, por que o seu músculo cresce? Não é para deixar você bonito, não é para que a calça fique apertada na sua perna, na sua bunda, não é por isso. O músculo cresce porque ele quer sobreviver ao estresse que você gerou a ele. Então, a hipertrofia, a adaptação que leva à hipertrofia é questão de sobrevivência celular. E decorrente da importância dessa adaptação, né, ela vai acontecer em condições que não são totalmente favoráveis, como situação de déficit calórico. Então, mesmo em déficit calórico, é possível isso acontecer, hipertrofia, totalmente possível, só que ela não vai ser maximizada. Supondo que no ambiente favorável você cresceria 10 de massa muscular. No ambiente desfavorável você vai crescer só 5. Né? Mas você ainda cresceu, você saiu de 0 para 5. Só que você poderia crescer mais. Então é possível ter hipertrofia em déficit calórico? Pensando no sentido fisiológico da hipertrofia. Mas entenda que todo esse processo aqui em déficit calórico ele vai ser diminuído, ele vai ser atenuado, sabe? É como se desse mais trabalho para o corpo fazer isso tudo, mas ele vai fazer porque a hipertrofia muscular é algo que acontece para a sobrevivência da sua célula muscular. Ela fala, eu não vou morrer não, eu vou viver. Vai dar mais trabalho, eu vou crescer. Mas há um custo maior, certo? Então, a restrição calórica, ela atenua a hipertrofia. Atenua na metade? Não é que ela atenua na metade, depende das condições. Mas ela gera uma hipertrofia menor do que aquela que você poderia gerar num ambiente mais favorável. Isso é bom ou ruim? Depende. Como assim depende? Às vezes você está com um paciente no consultório que ele quer ganhar massa muscular, mas também está preocupado em perder gordura. Então, às vezes você faz com que ele ganhe pouca massa muscular, mas perca a gordura também ao mesmo tempo. E o resultado para ele vai ser extremamente satisfatório, porque ele ganhou massa muscular, não foi muito absurda, mas ele perdeu gordura e ficou com qualidade adequada. Então, isso é bom ou ruim? Depende do paciente. Mas, por exemplo, você está trabalhando com um fisiculturista, que ele está em período de off-season, né? Que é um período onde eles estão maximizando a hipertrofia. Não faz sentido você fazer gestão calórica, porque o que ele quer naquele momento é ganhar o máximo de massa muscular possível. Às vezes eles assumem, né, um ganho de gordura, né, esperando maximizar o processo de hipertrofia, certo? Seria o efeito poupador de proteína dos carboidratos? Olha, nesse caso aqui, o carboidrato tem um papel importante, Lázaro, né? Por quê? Se você priva carbo da dieta, olha só que interessante, se você faz uma dieta low carb, a gente falou em alguma outra aula, na live de ontem, na live de terça, que o corpo faz glicose, né? Se você priva a ingestão de carboidrato, o corpo vai fazer glicose, ele vai desviar aminoácido para fazer glicose. Então, se o corpo pega aminoácido da dieta e desvia para fazer carboidrato, a quantidade de aminoácido disponível para fazer uma proteína vai cair. Então, se você adequa a ingestão de carbo, você fala assim para o seu corpo, corpo, pode ficar tranquilo que eu vou mandar um carbozinho para você aqui, deixe minha proteína em paz, use lá essa proteína, use esses aminoácidos da dieta para fazer proteínas novas, fique tranquilo, não precisa desviar essas proteínas não. Aí o corpo fala, opa, beleza, está vindo carbo, então eu vou deixar esse aminoácido quieto para fazer uma nova proteína. Esse é o efeito poupador. Mas quando você está fazendo uma dieta hiper low carb, né, geralmente você aumenta a proteína, por quê? Você fala para o seu corpo você dá para o seu corpo a seguinte informação, você fala, corpo, está vindo pouca glicose. Eu sei que você vai querer fazer glicose usando aminoácidos, mas fique tranquilo que eu vou te dar aminoácido suficiente para você fazer glicose e para que tenha aminoácido disponível para que a síntese proteica ocorra, certo? É por isso que quando você priva carbo, o ideal é você aumentar a proteína, porque você vai contar ali que uma parte dessa proteína vai ser desviada para fazer glicose, certo? Para os aminoácidos associarem até os ribossomos na síntese proteica, eles estão no núcleo celular e se ligam à fita de RNA mensageiro. César, a gente tem, é claro que aqui, ó, a gente tem gene expresso em um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro sai do seu núcleo e vai para o seu retículo endoplasmático rugoso, né? Principalmente no retículo endoplasmático rugoso, tem os ribossomos. Então, a síntese proteica em si, esses aminoácidos são ligados uns aos outros no ribossomo, tanto do retículo endoplasmático rugoso como nos ribossomos livres, depende do tipo de proteína. Tá
certo? Mas o RNA mensageiro sai do seu núcleo e vai para o seu retículo endoplasmático, no seu ribossomo lá, que é onde a magia acontece, certo? A magia acontece lá. Baixo magnésio gera cansaço? Gera, Ju. Deficiência de magnésio gera cansaço. Deficiência de magnésio está associado até mesmo à hiperglicemia. Olha só. Sabe aquela enzima chamada de exoquinase? Não sei se vocês vão lembrar, mas é a enzima que fosforila a glicose. Toda vez que a glicose entra na célula, ela é fosforilada para que ela não saia da célula. Essa enzima depende de magnésio também. Então, se você não tem prejuízos nessa fosforilação de glicose, você tem um maior acúmulo de glicose fora da célula, como se a capacidade do corpo de metabolizar a glicose fosse reduzida. Prof, existe mudança significativa na quantidade de proteína no frango cru, cozido ou só perde água? Michele, muda porque você perde um volume do alimento, né? Então, quando você faz um frango, o volume de água dele é reduzido, a proporção de proteína ela aumenta. Eu não lembro de cabeça agora a diferença da proporção de frango cozido para frango cru, mas muda de forma significativa dependendo do grau de cozimento, né? Por exemplo, se você fritar torrar o frango, né? Quanto mais água ele perde, maior vai ser o volume que ele vai perder, né? De água, obviamente, mas a proporção de proteína vai aumentar. Quer dizer que ele fica mais proteico? Se você pegar um filé de frango, ele vai ter X gramas de proteína. Se você fritar ele, ou assar, ele vai ter a mesma quantidade de proteína. O que vai mudar é que antes eu tinha uma quantidade de proteína em 100 gramas de frango, agora eu vou ter uma mesma quantidade de proteína em 60, em 70 gramas de frango. Certo? E o aeróbico em jejum compromete algo? Não. Alexia, não compromete se você ajustar a dieta total. Então fazer aeróbico em jejum compromete a hipertrofia? Não. Se a dieta está adequada, se no momento do treino de hipertrofia você consegue treinar bem, tranquilamente você consegue ter hipertrofia fazendo aeróbico em jejum. Não compromete nada. Ajustar bem os carboidratos irá haver uma melhor demanda de energia e de síntese de glicogênios, hepático e muscular. É por isso que interessa te ajustar os macros, né? Exatamente, Mike. Carboidrato garante glicogênio. E, gente, você, querendo ou não, glicogênio está associado diretamente à performance. Ah, professor, como é que fica os low carbers? As pessoas, os indivíduos que são adaptados à restrição de carboidrato, ele consegue preservar mais o glicogênio. Mas se faltar glicogênio, pode ser low carb, pode ser cetogênico, pode ser o que for, a fadiga ela acontece. O que acontece é quando você se adapta à oxidação de gordura, o corpo fala, olha, eu vou guardar mais o meu glicogênio porque ele é importante, vou passar a priorizar a oxidação de gordura. Mas faltou glicogênio, tchau. Performance vai embora. Meus triglicéridos estão altos. Como baixar triglicéridos e aumentar a massa muscular? Treino. Exercício físico. Exercício físico. A única forma de aumentar a massa muscular é fazendo musculação. E de quebra você vai ganhar uma baixa na redução dos triglicéridos, porque você vai aumentar o consumo de substratos energéticos. Prof, a aula vai ficar gravada no meu canal do YouTube até domingo, certo? Domingo ela sai do meu canal do YouTube. E vai para onde, professor? Vai para a comunidade Nutrição Conhecimento Liberta. Os membros da comunidade vão ter acesso a essas lives lá, enquanto a mensalidade estiver ativa, certo? Já aprendi que todo Nutri tem que falar depende. É verdade, não só Nutri, mas quando a gente fala de biologia, é porque assim, ó, uma coisa está bem clara para mim. Eu estudo muita bioquímica, ensino bioquímica, acho essa área sensacional e importantíssima. Mas às vezes ela é mal interpretada. Por quê? O pessoal acha que a glicólise acontece sozinha. Mas ao mesmo tempo que está acontecendo a glicose, esses intermediários podem ser desviados. Então, no nosso corpo acontece um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, o contexto é importante em relação a isso. Ah, eu vou ganhar massa muscular? Depende do seu treino, depende da sua dieta. Então, são vários fatores que interferem. Por isso que essas relações simplistas que a gente vê por aí, é só fazer isso, é só tomar água com limão, é só cortar carbo, é só cortar não sei o quê. Isso não é bem assim que funcionam as coisas, certo? Isso são afirmações equivocadas.
Carboidrato é poupador de aminoácidos, exatamente. Fala, Matheus. Um abraço, meu querido. Mas não temos que seguir um percentual de 10 a 35% de proteína no plano alimentar? Cássio, para hipertrofia não. Para hipertrofia não. Para hipertrofia o ideal é 1,6. Esquece percentual de proteína de acordo com o VET para hipertrofia. Esquece. Isso aí não é aplicável. Na hipertrofia você vai focar em gramas por quilo de peso. Certo? Muito obrigado, Matheus. Estamos juntos. Um abraço. Deixa eu ver se tem mais perguntas por aqui. A comunidade é sensacional. A comunidade é sensacional e vai ficar ainda mais porque toda semana 3 aulas novas são adicionadas, certo? No déficit calórico seria legal ofertar um pouco mais de proteína, tipo uns 2,5 a 3, pensando na saciedade. Cleiton, excelente observação. Quando a gente faz um déficit calórico adicional, seria interessante ofertar mais proteína do que aquela quantidade que a gente falou para hipertrofia? Pode ser que sim, pode ser interessante sim. Porque aquela quantidade de 2,2 é para maximizar a hipertrofia muscular. Essa quantidade excedente, né, 2,5 ou um pouco mais, ela vai servir para suprir possíveis desvios de aminoácidos para geração de energia ou para geração de glicose. Então sempre que você poupa o seu corpo de energia, você faz uma dieta low carb ou hipocalórica, o corpo vai buscar reservas endógenas para fazer energia, tá certo? Então quando você oferta uma quantidade maior de aminoácidos, você conta que parte dos aminoácidos que foram desviados para a geração de energia e de glicose vão ser repostos através dessa dieta hiperproteica. Então o seu foco com essa ingestão aumentada não é gerar mais hipertrofia, é repor possíveis desvios de aminoácidos, né, para a geração de energia e de glicose. Beleza. Além de melhorar a saciedade. Então refeições proteicas tendem a gerar mais saciedade. Então você vem de quebra ao benefício da saciedade quando você faz isso. Mas do ponto de vista metabólico, numa restrição calórica, quanto maior ela for, melhor. O mais interessante é você ajustar e aumentar um pouco mais a ingestão proteica, certo? Quantos gramas de proteína por peso para hipertrofia? Aqui, ó. Deixa eu apagar isso daqui. Vou botar isso daqui, ó. Recomendação máxima. Para hipertrofia, recomendação média de 1,6 a 2,2 gramas por quilo de peso por dia. Isso aqui é proteínas. Se eu ofertar 3, professor, eu vou ter mais hipertrofia? Não, você vai fazer um xixi mais caro. Porque o excedente de aminoácidos, o corpo vai desaminar, retirar o grupamento amino, o esqueleto de carbono vai virar glicose, vai virar energia, vai virar gordura. O nitrogênio, né, o grupamento amino, vai ser convertido em ureia no seu fígado e vai ser na sua urina, em forma de ureia. Então o excesso você faz com que o xixi fique caro. Tio Luan lança um livro sobre bioquímica. Boa ideia, né? Um e-book, Bioquímica Descomplicada aplicada à nutrição. Como aprender bioquímica de forma descomplicada e utilizar isso na prática nutricional. Vou fazer um e-book sobre isso, boa ideia. Para uma pessoa diabética, a insulina funciona como um hormônio anabólico. Quais as vantagens que a insulina traz na hipertrofia? Francisco, não só para a pessoa diabética, mas para qualquer pessoa, a insulina tem ação anabólica. Tá certo? Mas qual tipo de diabetes você está falando? Deve ser o tipo 1, né? É porque no tipo 2 tem insulina, então na imensa maioria dos casos não faz sentido fazer a terapia insulínica no paciente com diabetes tipo 2. Mas às vezes tem exaustão pancreática e a insulina cai. Mas enfim, paciente diabético tipo 1, sim, ela vai ter a ação anabólica e um dos sintomas do diabetes tipo 1 é a perda de peso. Você tem baixa de insulina, ausência, cortisol, glucagon lá em cima, catabolizando massa muscular, catabolizando gordura e o paciente perde peso. Certo? Então, quando ele repõe a insulina que está faltando, ele tende a ganhar mais peso e ganhar gordura também. Então, a insulina tem ação anabólica, mas a gente tem que ter cuidado, tá certo, gente? Porque vocês lembram, né, daquela informação que eu coloquei aqui, eu não vou escrever de novo não, mas da síntese proteica do DNA sendo expressa em uma proteína.
Isso não quer dizer hipertrofia, tá certo? Porque eu posso sintetizar uma enzima. O processo de síntese proteica é o mesmo para uma actina e miosina e para uma creatina quinase, que é uma enzima. Então não significa dizer que potencializar a síntese proteica potencializa a hipertrofia. Você potencializa a síntese de novas proteínas. Se vai ser de proteínas associadas à hipertrofia ou não, depende do estímulo que você deu no treino. Certo? Porque se você pode ficar em casa tomando substância que estimula a síntese proteica e não tem hipertrofia nenhuma. Porque em casa a única hipertrofia que você vai ter é do dedo, apertando o botão do controle. Ou do braço, né? Levantando o garfo. Fora isso, anemia e TSH alto tem a ver com a glicemia? Em relação, como assim? Em qual sentido? Com diabetes ou com glicemia? Anemia e TSH alto não necessariamente com diabetes. Pode estar no quadro do paciente com diabetes, mas não que a diabetes vá levar ao desenvolvimento dessas duas alterações nesses dois parâmetros, certo? Doutor, tem diabetes tipo 3? Pergunta interessantíssima. A gente teve uma aula no meu canal do YouTube que foi sobre diabetes, né? E tem um estudo recente, se eu não me engano, de 2018, 2016, 2019, não lembro, que os autores propõem a divisão do diabetes em 5 tipos. Diabetes 1, 2, 3 e 4, 5. O que muda é a característica hoje em dia a gente divide diabetes em tipo 1 e tipo 2, né? Só que a tipo 2, por exemplo, tem diferentes características. Tem diabetes que acontece com a idade. É algo menos grave do que aquele que acontece com a alimentação, com o estilo de vida. Tem diabetes tipo 1 também que o paciente adquire logo na primeira infância. Tem outro que ele adquire mais tardia. Então a característica e os protocolos de tratamentos diferem a depender de aspectos relacionados à doença. Então, dividir diabetes em 2 tipos apenas, né? Tem a gestacional também, pode atrapalhar, né? Ou atrapalhar o médico, né? O profissional na escolha do tratamento adequado. Então, quando você identifica as características do diabetes naquele paciente, e esse estudo sugere a divisão em 5 tipos, você consegue entender de fato o que está acontecendo naquele paciente e fazer uma prescrição nutricional, uma prescrição medicamentosa mais assertiva. Então, se vocês ouvirem falar diabetes tipo 3, tipo 4, tipo 5, tem um estudo recente que sugere, né, essa divisão do diabetes em 5 tipos. Certo? Tem como dar pico de insulina em favor da hipertrofia de forma segura, sem o risco de adquirir diabetes? Márcio, pico de insulina não gera diabetes não, certo? A diabetes nunca foi causada por pico de insulina não. A gente falou isso na aula de ontem da comunidade Conhecimento Liberta. O principal fator que leva à resistência à insulina é a inflamação gerada pelo estresse oxidativo, né, gerada pelo excesso de calorias, pelo excesso de nutrientes. Então, pico de insulina é algo normal quando você come. O ruim é a insulina aumentar e ficar elevada. Pico é o aumento. Magnitude do aumento tem relação com a quantidade de carboidrato da sua refeição. Então, você come carbo e a insulina aumenta, é normal. O que ela não pode é permanecer elevada depois que a glicemia baixou. Então, pico de insulina. Estão conseguindo me ouvir aqui? Gente, estão conseguindo me ouvir bem? Como é que está o áudio? Estão conseguindo me ouvir? Pronto, né? Porque apareceu uma ligação aqui, eu cancelei. Mas vamos lá, vamos voltar. Então, pico de insulina não gera diabetes. Tá certo? Deixa eu voltar aqui para a pergunta de... Ter pico de insulina é diferente de resistência à insulina. Resistência à insulina é quando ela não está agindo e os níveis permanecem elevados. O que leva a isso é excesso calórico e obesidade. Excesso de carboidrato pode gerar excesso calórico, pode gerar obesidade. Excesso de gordura pode gerar excesso calórico, pode gerar obesidade. Certo? Essa ideia que a gente tem de que o que causou diabetes foi o consumo do doce. Ninguém come doce puro. As pessoas comem doce junto com gordura. Os alimentos industrializados são ricos em açúcar e ricos em gordura também. Mas a culpa é do carbo. Não é bem assim. A culpa dessas doenças crônicas não degenerativas, eu sei que o pessoal acha que é do carbo,
é do estilo de vida e da alimentação, rica em calorias. Consumo de calorias excessiva é que faz mal, certo? Deixa eu voltar aqui para a pergunta. O problema, ó, a insulina ela é boa para hipertrofia? A insulina ela é permissiva à hipertrofia, certo? O que acontece? Ela sozinha não é capaz de gerar hipertrofia, mas ela torna um ambiente favorável, ela diminui a proteólise, por exemplo. Então ela melhora o balanço nitrogenado. Esse é o papel da insulina. A gente diz que ela é permissiva à hipertrofia, não que ela gera hipertrofia. Anabólica é, porque o termo anabólico não está associado apenas ao crescimento de massa muscular, está à construção de tecido. Quando você faz gordura, você está anabolizando, só que o tecido é adiposo, certo? Então a insulina, o grande problema de você pensar em potencializar a hipertrofia, insulina, vamos jogar a insulina lá em cima, que isso é permissível à hipertrofia, beleza. Mas você faz isso às custas de ingestão de calorias, de carboidrato. E aí você pode exceder a sua ingestão calórica e ganhar gordura. Ninguém quer ganhar massa muscular e gordura ao mesmo tempo, certo? Então o problema é esse, é você ganhar gordura junto, porque você vai ter que aumentar o volume das refeições, fazer refeições volumosas para ter pico de insulina. E aí você vai ingerir mais calorias, pode aumentar a gordura junto. Por isso tem que ter cuidado em relação a isso. No cálculo de proteínas, considera apenas de alto valor biológico? Conta tudo, Cleiton. Conta tudo. Por quê? Proteína que tem baixo valor nutricional é colágeno. Todas as outras têm a quantidade adequada de algum aminoácido essencial. Por mais que tenha um aminoácido limitante, ela tem outros. Então, no contexto da dieta, a gente soma tudo, certo? A gente soma tudo. É totalmente possível você ingerir as quantidades recomendadas dos aminoácidos essenciais sem carne, por exemplo. Totalmente possível. Parabéns, muito boa live, doutor, muito inteligente. Muito obrigado, Francisco. Fico muito feliz em saber. Muito obrigado também pela frase aí, o professor muito inteligente. Terças, quartas e quintas estaremos aqui, certo? E quem quiser... Pronto, olha lá, tá com áudio, sim, ótimo. Doutor, o senhor atende online? Atendo online, atendo de forma virtual e presencial também, certo? Quem quiser saber mais, manda um direct lá pedindo contato para marcar a consulta. Luan, fala um pouco do efeito EPOC em relação ao emagrecimento, desmistifica alguns conceitos aí. Mike, efeito EPOC, por muito tempo, eu passava essa informação do efeito EPOC. Para quem não sabe, o efeito EPOC, né, significa consumo excessivo de oxigênio pós-esforço. É como se fosse o gasto excedente que você tem mesmo após terminar o treino. Você terminou o treino, seu corpo ainda começa a gastar, ainda está consumindo oxigênio, que significa que ele está gastando mais energia do que o repouso, né? Isso é pouco significativo no emagrecimento, Mike. Por muito tempo eu vendia essa informação de que treino bom é aquele que gera efeito EPOC e tal, que gasta mais energia, que emagrece mais. Mas se você colocar isso na ponta do lápis, né, a quanto de calorias isso gasta a mais, você vai perceber que o emagrecimento por conta do EPOC é quase nenhum. Então isso é irrelevante para o processo de emagrecimento. Pensar em treinar para gerar mais efeito EPOC, porque esse efeito EPOC vai gerar mais emagrecimento, é pouco relevante, certo? Mas ele acontece, ele existe. É estatisticamente significativo. Olha lá, o Cássio já respondeu, nem vi aí, mas ele já respondeu. Formar glicose a partir de aminoácidos demanda um gasto energético maior do que fazer isso a partir do carboidrato? Ou o gasto energético é o mesmo? Murilo, você não gasta nada para fazer... Quer dizer, você gasta na digestão, né? O que você vai gastar para fazer glicose a partir dos carboidratos da dieta é o processo digestivo, que você vai ter com qualquer nutriente. Mas você praticamente não tem custo para fazer glicose a partir de carboidrato da dieta, porque só é digerir e essa glicose vai chegar na sua corrente sanguínea. Mas para fazer glicose a partir de aminoácidos, sim, você tem gasto. Por exemplo, se você pegar lá um alfa-cetoglutarato, que veio lá do glutamato, que veio da glutamina. Vamos supor que você vai fazer glicose a partir de glutamina. Você pegou a glutamina, desaminou, tirou o nitrogênio, ela virou glutamato. Você pegou esse glutamato, tirou o nitrogênio e virou alfa-cetoglutarato. O alfa-cetoglutarato entra no ciclo de Krebs lá no meio e sai com o oxalacetato. Aí depois esse oxalacetato sai e vai gerar a glicose. Tem custo para que isso aconteça. Então o custo não é o mesmo.
Você não gasta praticamente nada para fazer glicose ou para aumentar a sua glicemia proveniente de carboidrato da dieta. Já de proteínas você tem custo. É por isso, esse é um dos motivos que fazem com que o ETA, o efeito térmico dos alimentos, né, seja maior para as proteínas da dieta. Então o custo metabólico que você tem para processar, né, uma proteína da dieta é maior do que o custo que você tem com carboidrato e o custo que você tem com lipídio. Então o corpo gasta bem mais energia para poder utilizar os aminoácidos do que os lipídios e os carboidratos da dieta. Certo? Queria uma consulta online, como faço? Manda um direct que a gente pode marcar um horário. Certo? Quais seriam as proteínas de alto valor biológico? Geralmente a gente classifica os alimentos proteicos a partir do seu conteúdo, né, de proteína em alto ou baixo valor biológico. Então o que a gente quantifica é o alimento, não as proteínas em si. Não sei se você conseguiu perceber a diferença, né? Porque você está perguntando quais as proteínas de alto valor biológico. Geralmente a gente classifica o alimento porque isso tem relação com a dieta, certo? Mas, por exemplo, alimentos de origem animal, o que é um alimento de baixo valor biológico? Teve aula no meu canal do YouTube, quem perdeu, sobre valor biológico dos alimentos, né? O que classifica um alimento com baixo valor biológico? Alimento com baixo valor biológico é aquele que tem nas suas proteínas, né, no seu conteúdo proteico, um aminoácido limitante, um ou mais, tá certo? Se ele tem, por exemplo, um aminoácido que aquele alimento, aquele alimento tem um aminoácido que apresenta uma quantidade reduzida, ou seja, não é suficiente para garantir as nossas necessidades, porque existem aminoácidos que são essenciais, o nosso corpo não produz, esse alimento tem um aminoácido limitante. Vamos supor, essa caneta não tem leucina suficiente, tem todos os outros, mas leucina ela não tem. Eu preciso de, 100 mg de leucina, ela só tem 80. Então, o fator limitante dela é a leucina. Então eu digo que é uma proteína de baixo valor biológico. Se ela tem um aminoácido limitante, ela é de baixo valor biológico. Certo? Esse alimento. Essa live vai ficar gravada lá no meu canal do YouTube. Efeito EPOC não existe. Carlos, ele existe, só que é pequeno para o emagrecimento. É algo que é irrelevante para o processo de emagrecimento. Né? O negócio... Exatamente, fiz a pergunta que poderia ser dúvida de algum aluno. Sou há uns 3 anos já. Verdade, Mike. O valor biológico da proteína é avaliado da digestibilidade. Cássio, você também tocou em outro ponto importante. É avaliado a partir da digestibilidade e do conteúdo de aminoácidos, certo? Ponto importante. A gente avalia a composição de aminoácidos e da capacidade que você tem de digerir e absorver. Esses são os dois fatores que caracterizam o valor biológico, né? Eu falei anteriormente só da composição de aminoácidos, mas o fator absortivo também tem relevância. Vejo alguns profissionais falando que gordura antes do treino é melhor do que carboidrato. Eu não vejo sentido nisso. Eu não vejo sentido em ofertar gordura pré-treino. O que acontece? Gordura, olha só, presta atenção. A disponibilidade de gordura para a sua célula gerar energia não é fator limitante. A pergunta é, a gente tem grandes quantidades de energia ou de gordura, né? Então, a gente tem que pensar que meu corpo não usa gordura porque ele não tem gordura. Nada a ver, ele tem gordura. Ele não usa porque você não está adaptado metabolicamente a utilizar essas gorduras de forma, otimizada. Como é que eu faço isso? Treino. Quando você treina aeróbico, por exemplo, exercícios com volume aumentado, você melhora a sua capacidade oxidativa. Então essa ideia de ofertar gordura, isso não tem nenhum guideline, nenhuma recomendação, gordura pré-treino. Nunca vi. Então se você pegar todos os guidelines de nutrição esportiva, você vai ver muito bem descrito lá o protein time, que é o tempo, os momentos de ingestão de proteína, apesar disso ainda ser controverso. Você vai ter os momentos de ingestão de carboidratos, está bem certinho, bem delimitado, mas gordura não tem. A gente ainda não tem dados, nenhum artigo mostrou de forma clara como que a ingestão aguda de gordura influencia beneficamente o exercício. Pelo contrário, a depender da quantidade de gordura, pode atrapalhar o processo digestivo e pode ser ruim, certo? Mas gordura pré-treino, vai disponibilizar gordura para a sua célula. A pergunta é, estava faltando gordura na sua célula? Por quê? Você não tem gordura corporal?
sabe? Então, eu não vejo muito sentido em ofertar gordura pré-treino. Eu não vejo. Pensando em performance, eu não vejo. Recebi a live de um amigo e já estou seguindo há 3 dias. Aulas claras. Muito obrigado, Bruno. Estamos juntos. Semana que vem tem mais, bastante. Gente, eu vou finalizar nosso bate-papo aqui de hoje, tá certo? Ó, a teoria é que exercício leve, a maior demanda seria de gordura e de carboidrato. Gui, isso acontece, né? Só que a questão é, o ponto é, você tem gordura no seu corpo. Para que você vai dar? Ah, professor, a gente tem carboidrato, para que a gente vai dar? A gente vai dar carboidrato para diminuir o uso de carboidrato endógeno e preservar glicogênio, porque quanto maior for o nosso estoque de glicogênio, maior será o nosso tempo até exaustão. De gordura isso não faz sentido, sabe? Então, você vai usar mais gordura no exercício. Sim, você tem gordura abundante para dar, vender, para distribuir, para fazer consórcio, financiar, o que você quiser fazer com gordura, você tem estoque disponível para isso. De carboidrato não, já é limitante. Então, quando você dá carga, você fala para o seu corpo, segura um pouco o glicogênio aí, fique tranquilo que eu vou te dar de fora, guarda o meu glicogênio para uma situação mais para frente, certo? Gordura não faz sentido você fazer isso, porque você tem estoque abundante. Então, o que limita a queima de gordura não é a disponibilidade de gordura, é a capacidade que você tem de queimar essa gordura. Aí é outra história. Quando o indivíduo é adaptado, cetoadaptado, que tem um metabolismo oxidativo adequado, né, isso, efeito negativo, vai ser quase nenhum. É melhor dar gordura? Também não. Porque ele tem gordura, sabe? A questão é que ele não vai depender tanto desse carboidrato pré-treino ou intratreino. Porque ele vai queimar mais gordura, vai ficar mais adaptado e vai preservar mais o glicogênio. Gente, todas as estratégias nutricionais, pensando em performance durante o treino, deve priorizar a preservação do glicogênio. A gente dá carboidrato antes da fadiga acontecer. Quando se trata de atleta, a gente vai falar sobre isso na aula da semana que vem. Inclusive, a aula da semana que vem da comunidade vai ser aberta para todo mundo no meu canal do YouTube, vai ser prescrição de carboidrato para o esporte de alto rendimento. Ela vai ser aberta no meu canal do YouTube, certo? E a gente vai falar sobre isso, que a prioridade do intratreino é preservar, não é recuperar glicogênio, não é fazer com que o glicogênio seja sintetizado, porque você está catabolizando. É falar para o seu corpo, diminui o uso de glicogênio, tome aqui carboidrato, fique tranquilo, por isso que não faz sentido suplementar carbo depois que você já fadigou. Tem que suplementar carbo antes de fadigar. A gente vai falar sobre isso na semana que vem. E, inclusive, essa aula vai ser aberta para todo mundo. Só que a gravação não vai ficar disponível. Gente, então é isso. Mais uma vez eu queria agradecer a presença de vocês aqui, a participação, os comentários, as perguntas. Amanhã, sexta-feira, no mais tardar sábado, a gente já vai divulgar os temas das lives da semana que vem. Então, semana que vem, terça, quarta e quinta, a gente vai ter encontro de novo. Tá certo? Por isso que eu vou dar uma folga para vocês na segunda e na sexta. Mas terça, quarta e quinta, meio-dia, a gente vai estar aqui discutindo alguma via bioquímica e mostrando o quanto que ela é relevante para a nutrição. Certo? Eu que agradeço, Drica, Cássio, né? Contem comigo. Se vocês tiverem alguma dúvida, queiram fazer alguma pergunta, podem mandar lá no direct, tá certo? Que eu teria o maior prazer em responder se eu souber, tá certo? Então é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado. Um excelente finalzinho de quinta-feira para vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau.